Estou recebendo, pessoal, muitas mensagens, né, no meu Instagram pedindo meu posicionamento sobre o caso do Gabriel Gley, né, o atleta de fisiculturismo, falecido agora no sábado, aos 22 anos. A causa preliminar, né, da morte dele, a princípio, é uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença de cunho genético, né, que, dependendo das condições de estímulo, ele pode se desencadear morte súbita por arritmias graves. Tá? A grande questão é como que esse paciente, como que esse atleta não teve nenhuma avaliação cardiológica antes. Apesar de ter 22 anos, ele é um paciente que entrou no mundo do fisiculturismo, onde nós sabemos que a carga hormonal, né, a carga de anabolizante é bastante alta, bastante elevada. Hoje nós sabemos, né, e isso eu vejo muito no consultório, que existem algumas doenças que já estão instaladas antes de fazer uso do hormônio. E a miocardiopatia hipertrófica é uma delas. E ela pode ser, sim, uma das condições que permite esse atleta a não seguir mais do fisiculturismo. Porque aumenta muito o risco desse paciente ter morte súbita, como aconteceu com esse menino. Tá? A questão é, por que ainda não se tem uma equipe médica dentro desses grupos de atletas para fazer acompanhamento? Será que a responsabilidade é somente do atleta? Será que a responsabilidade já também não é das grandes marcas que patrocinam esse esporte, que patrocinam o atleta? Uma reflexão bem importante. Acredito que criando equipes médicas dentro desses grupos de patrocinadores de marcas que são bilionárias hoje, com um custo que não vai fazer diferença para eles, mas faz uma diferença enorme para o atleta, talvez isso possa modificar uma história como aconteceu com esse menino. Não estou dizendo aqui que o esteroide não vai causar problema, vai sim. Mas quando você tem um acompanhamento médico, você consegue frear isso. Pelo menos é o que eu tenho feito no meu consultório. Eu recebo muitos pacientes que fazem uso de hormônio, muitos deles em carga bastante elevada, mesmo não sendo atleta de fisiculturismo, apenas uso recreativo. Mudei muita história, muitos pacientes para níveis adequados de hormônio para reposição, com a consciência deles fazerem uma redução que seja menos danoso, digamos assim. Não estou dizendo que eu vou evitar a morte 100%, não é isso, mas pelo menos um acompanhamento médico, cardiológico, especializado, voltado para uma área que hoje se sabe que tem um risco bastante elevado de ter problemas no sistema cardiorrenal vascular. Isso é fundamental, não tenha dúvida. Hoje eu chamo a atenção para, se esse menino tivesse feito uma avaliação cardiológica preliminar, já seria descoberto talvez essa doença. E seria assim, talvez, impeditivo dele fazer competições, fazer uso abusivo de esteroides. Estou dizendo que quem não tem essa doença também está liberado, tem licença para poder fazer uso abusivo de esteroides. Não, não é isso. Mas pelo menos a gente está tentando, de uma forma, reduzir danos e fazer com que você tenha a possibilidade de conseguir entender o que isso está fazendo no teu coração. Abra um alerta para isso. Tá? Então, mortes ainda vão acontecer, principalmente se você não tiver uma avaliação cardiovascular. Tá? Uma avaliação cardiológica bem direcionada para esse esporte. São poucos cardiologistas que têm experiência nisso, mas independente disso, há sim, ao meu ver, uma necessidade de se criar uma equipe médica para monitorar, para poder acompanhar dentro dessas grandes marcas aí. Fico alerta, tá, pessoal?